Pai, me ampare nessa noite, que Jesus me ilumine e que os espíritos trabalhadores dessa casa e que me orientam, que eles estejam a posto, atento para me auxiliar. Todos nós que nos atrevemos a vir aqui na frente para falar para vocês, necessitamos muito do auxílio dos irmãos espirituais. E eu sempre precisei muito, mas hoje eu estou precisando de uma dosezinha a mais. Então, tanto dos companheiros espirituais como de todos vocês. Estou saindo, fui visitada ontem por uma gripe muito forte. Achei que hoje eu não poderia estar aqui. Não é exclusividade. Não, né? Não é só eu, não. E então a garganta está reclamando um pouco, né? Eu espero que ela permita que eu vá até o final. Vocês podem até estar achando, né, que eu incorporei a Nete Guimarães, né? Com esse vozeirão da Nete, naquele vozeirão maravilhoso dela. Mas não é não, é a garganta mesmo. E hoje eu vou falar para nós, né, trouxe para a gente refletir juntos a parábola dos dois filhos perdidos, também conhecida como a parábola do filho pródigo. Outros falam que é a parábola dos dois filhos, mas eu não gosto muito do título parábola dos dois filhos, por quê? Porque existe uma outra parábola com o título a parábola dos dois filhos, que é daquele pai que tem dois filhos, pede a um que vá trabalhar, ele fala, não vou, mas vai. Aí pede o outro, filho, você vai trabalhar na lavoura para mim hoje? Ele fala, sim pai, eu vou, e não vai. Então essa é a parábola dos dois filhos. Essa daqui é muito conhecida como a parábola do filho pródigo, mas eu prefiro dizer que é dos dois filhos perdidos, e o próprio texto, né, a própria narrativa do mestre nos faz ver que os dois eram perdidos. E a gente vai ver isso na frente. Essa parábola, ela é de um simbolismo, ela é de uma grandeza. É tanto que os estudiosos, né, do Cristo, eles dizem que esta parábola é a parábola das parábolas. E que ela é o evangelho dentro do evangelho. Olha só que coisa interessante, né? De tal importância que é todo o conteúdo dessa parábola. E ela traz no seu bojo, né? Em todo o ensinamento contido nela, tem uma forma muito... Está muito claro para a gente que ela traz contida, né? No seu seio, as duas condições humanas, de nós, os humanos. Porque quando ele fala dos dois filhos, a gente vai ver no final, Fernando, tudo bom? A gente vai ver mais para frente, então, não existe uma terceira condição, entendeu? Então essa parábola no Evangelho de Lucas, está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Mas para a gente compreender melhor, para a gente melhor compreender esta passagem do Cristo, a gente vai começar do iniciozinho, né? Lá do versículo 1 do capítulo 15, que começa assim: aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para lhe ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam entre eles, dizendo: este homem recebe pessoas de má vida e come com eles. Então, Jesus não só recebia pessoas de má vida, como comia com essas pessoas. Porque receber, a gente recebe muitas pessoas. No comércio onde a gente trabalha, a gente, para alguma outra situação, a gente está sempre recebendo. Agora, na nossa mesa, não é todo mundo que senta.
Quando a gente convida alguém para estar na mesa conosco, ali já subentende que há uma amizade, que há uma confiança, que há um gostar a mais. Então Jesus estava comendo com essas pessoas, publicanos e pecadores. E aí os fariseus vão e murmuram dessa forma, dizendo: o que o texto não fala é se eles verbalizaram ou só pensaram, igual está lá na parábola do mordomo infiel, que os fariseus murmuram só no seu pensamento, e Jesus vai e dá aquela resposta interessante que tem lá. Então aqui o Lucas não deixa claro isso. E tem uma outra particularidade: essa parábola ela só se encontra no Evangelho de Lucas. Ela não está mais em nenhum dos outros 3 evangelhos. E isso é uma ideia minha, não sei se tem algum fundo de verdade, mas Mateus, que foi quem primeiro escreveu o Evangelho do Cristo, o primeiro evangelista a escrever foi Mateus. Então essa parábola, que é do filho pródigo, a parábola do bom samaritano e a parábola do rico e Lázaro, 2 que eu já fiz aqui, né, o rico e Lázaro e o bom samaritano, elas se encontram também só no Evangelho de Lucas. E aí eu fico pensando que pelo fato de Mateus ser judeu, e Mateus, ele escrevia para os judeus, porque muitas vezes as pessoas se perguntam, né, por que existe 4 evangelhos, se tudo vão falar a mesma coisa? Mas há uma explicação para isso. A preocupação de Mateus era fazer os judeus compreenderem que Jesus era o Messias. Então ele escrevia, você pode ver que o Evangelho de Mateus é que mais contém todas aquelas leis judaicas, ele é muito mais puxado, ele é muito mais direto. O Lucas, o Marcos, que já vem depois, Marcos que nem foi discípulo de Jesus, ele era garoto ainda na trajetória, sobrinho de Barnabé, que depois tem aquele trabalho na Casa do Caminho. Então o Marcos vem depois e ele escreve para os romanos. O Marcos ele vai escrever para os romanos. O Lucas, ele escreve para os gregos, porque Lucas era grego. Então o Lucas não tinha aquela tradição judaica. E aí o que eu entendo disso? Que pelo fato de Lucas não ser judeu e não ter essa preocupação com os judeus, ele escreveu coisas que Mateus não quis escrever, não quis relatar, pelo fato de ser muito forte para os judeus, como no caso, né, de Lázaro, um mendigo, está no seio de Abraão. Isso para os judeus, né? Se seio de Abraão, o patriarca dos judeus, como que o mendigo estaria no seio de Abraão? Da mesma forma que o bom samaritano, como que um samaritano, né, pode fazer toda aquela caridade, quanto que o judeu, então, eles até esperavam que viesse uma solução, se não do sacerdote e do levita, mas pelo menos de um outro judeu, não de um samaritano. O bonzinho na história ficou samaritano. Então, eu acho que isso para o Mateus, ele ficou um pouco incomodado para escrever. E Lucas coloca essas passagens, por mais dura que fosse para os judeus, igual aqui, né, comer com porcos, né, coisa do tipo. Então Jesus, não sei se ouvindo ou simplesmente percebendo, ele lhes propõe uma parábola. Na verdade, ele não propõe uma, ele propõe 3 parábolas. Porque a parábola dos 2 filhos ou do filho pródigo, ela é a última, né, de uma tríade, né? Porque a primeira é a parábola da ovelha perdida. Que ele vai contar: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, uma se perde e você não deixa as 99
99 no deserto e vai em busca da que e quando encontra, coloca nos ombros, traz e chama todos os amigos e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha. Tem todo o simbolismo aí também, porque tinha os pastores, conta de ovelhas e rebanhos de outros, e eles tinham que dar conta daqueles animais. Mas vamos focar só né, em que ela está inserida. Aí ele fala, terminando essa parábola, ela termina como: há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessite de arrependimento. Aí ele termina a parábola da ovelha perdida. Aí ele começa, em seguida, ele continua assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e tendo perdida uma, não vai limpar a casa, acender as luzes até encontrá-la? E quando encontra, chama as amigas e diz: alegrai-vos comigo, pois achei a minha dracma perdida. Dracma é a moeda grega que tinha o mesmo valor do denário romano. O denário romano valia um jornal, um dia de serviço. A dracma tinha mais ou menos o mesmo valor. Então, aí Jesus, quando ele termina a parábola da dracma perdida, né, começa a terceira parábola, que é esta parábola aí. E aí o evangelista fala, né, e continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: pai, dá-me a parte que me cabe da tua herança. O pai repartiu entre eles, né, já que tinha 2 filhos, os haveres. Em poucos dias, juntando tudo que era seu, partiu para terras distantes. E lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, gastando sem nenhuma responsabilidade. Depois de gastar tudo, sobreveio àquela região uma fome. E ele começou a ter muitas necessidades, o que o obrigou a albergar-se junto de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém as lhe dava. E caindo em si, refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? Vamos voltar aqui em alguns pontos, que ele vai dizer, né, que sobrevindo uma grande fome, né, depois dele ter gastado tudo, ele começa a passar necessidades. Aí ele vai albergar-se. Ele encontrou abrigo. Ele foi abrigar, alguém deu abrigo para ele e em troca desse abrigo ele foi guardar porcos. Então ele não era o cuidador de porcos, ele guardava de quê? De outros animais maiores para não vir atacar. O coletivo de porco é o quê? Manada? O coletivo de porco. É vara? Vara, então. Estranho, né? Esses coletivos são muito... São muito coletivos. São muito coletivos. Coletivo e som. Você vai ver os sons dos animais, é muito engraçado. Então, aí ele ficava ali olhando para que ninguém não viesse roubar, para que os animais não viessem e tivesse algum dano, né, com aquela vara de porcos. E ele desejava comer das alfarrobas. O que é alfarroba? Alfarroba é uma espécie de... Aqui no Brasil se consome alfarroba. Eu não sabia disso. Sempre vi essa parábola e nunca me toquei para isso. Mas eu fui pesquisar. A alfarroba, ela substitui o cacau. Quem tem alergia com chocolate por causa de uma enzimazinha, uma coisinha lá que tem no cacau, que eu não sei o nome, aí come o chocolate desse grão. Ele, não sei se vocês sabem aqui, todos vocês sabem o que é. Ela vem numa vagem assim, tipo um mingá.
Aqui quem conhece ingá vai saber do que eu estou sabendo, que ingá tem de várias formas também, né? Mas aquela mais tradicional, ela é mais ou menos assim, larga assim, ó. E tem as vagezinhas lá dentro. E são as alfarrobas. Então, eles, pelo menos aqui tem esse nome, não sei se lá era mesmo, né? Mas tudo indica que sim. Então, ele queria comer, mas como não era ele quem dava a comida, ele não tinha como comer aquela comida. Agora, você imagina só, aquela plateia, voltando lá no iniciozinho que eu esqueci de explicar. Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Aí chega os fariseus e os escribas. Quem eram os escribas e os fariseus? Os fariseus eram judeus. O farisaísmo era uma seita dentro do judaísmo. É tanto que Paulo era um fariseu, Paulo de Tarso. Então, os escribas também eram fariseus. Ou seja, todo escriba é fariseu, mas nem todo fariseu era escriba. Então, escriba era um nome dado, a princípio, a quem escrevia, né, quem redigia alguma coisa. Depois, esse nome passou a dar tanto a quem lia, escrevia, como para quem se denominava doutor da lei. Então, os escribas eram isso, os fariseus e escribas. E os publicanos, quem eram? Também judeus. Só que ele era os judeus que estava a serviço do Império Romano. Eles eram cobradores de imposto do povo judeu. E por isso ele era mal visto, eles eram, né, mal visto naquela sociedade. Apesar de eles serem judeus, eles não tinham o apoio dos judeus, eles não eram bem-vindos onde os judeus estavam. E pecadores, quem eram os pecadores? Eram todos que não eram judeu. Não é judeu, é pecador. E muitos ali também, porque deixou de ser judeu, ou porque não conseguiu cumprir com todos os atributos, ou porque fez alguma coisa que o tornou impuro e o judaísmo não aceitava que retornasse, a menos que passasse pelo ritual de purificação, o que era uma coisa por vezes muito desgastante e até humilhante, como aquela passagem mesmo, tem algum tipo lá de impureza que eles tinham que ficar numa parte de baixo e tipo se lavar com a água que vinha dos banhos dos judeus. Você já viu aquele ditado, falando para você, tem que beber muito da minha, tem que se banhar na minha água, não tem um ditado assim? Tem que se banhar na minha água, ou tem que beber a minha água. Vem de lá. Então, esses ritos de purificação eram muito constrangedores, às vezes humilhantes até. Então, eles não voltariam mais, não voltavam mais. Por quê? Por essa não aceitação dos judeus, e eles aí eram pecadores. Pecadores ou gentios. Gentio também são essas pessoas. Então, esses são os pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos, que por mais que também fossem judeus, mas eram cobradores de impostos. Porque a Palestina, que Jesus vivia, ela foi tomada pelo Império Romano cerca de 64, 66 anos antes de Cristo. E o Império, ele se mantinha com o quê? Sugando, né, toda aquela região. E os impostos, isso tinha que ser pago. E os judeus, eles estavam acostumados a pagar imposto, porque era normal pagar imposto. Só que, como ele colocava terceiro para cobrar, o que acontecia? Aquelas pessoas cobravam um preço exorbitante para poder sobrar dinheiro para eles, que eles não tinham salário. E tinha aqueles publicanos como Zaqueu e outros também da estirpe de Zaqueu, que o Império chegava, vamos supor assim, aqui nessa região de Itaparica, né, Coqueiral, Santa Mônica, vamos imaginar essa região. O Império chegava aqui, os seus, né, técnicos, e dizia assim, ó, isso aqui por ano vai me render 100 mil reais. Aí Marx tem dinheiro, ia lá e pagava 100 mil reais. Só que Marx ia querer tirar 200 mil. Ele pagou 100 para o Império. Então, esse ano,
tudo que eu tiver que pagar vai ser para o Max. Aí Max, se for tirar por pessoa, se fosse aí R$20, aí Max ia cobrar 40. Então, lembra que Zaqueu se compromete a devolver o dinheiro, né, daqueles que ele tenha lesado? É por causa disso. Então, e por isso os publicanos eram muito mal vistos dentre os judeus, porque espoliava seu próprio povo, extorquia, né, digamos assim, extorquia seu próprio povo. Então, esses eram os publicanos. E eles se sentiam bem do lado de Jesus, primeiro porque Jesus não os discriminava. Segundo, porque dentre os apóstolos de Jesus tinha um que era publicano, né, que era o Mateus. Mateus foi um cobrador de imposto também. Então eles se sentiam à vontade. E aí quando eles estavam, aonde Jesus estava, eles iam ouvir os ensinamentos do Cristo e se sentia bem com a acolhida que tanto de Jesus quanto dos seus discípulos. E aí os fariseus e os escribas ficavam revoltados com Jesus, como ele fala, né? Este homem recebe e come com pessoas de má vida. Porque um mestre como Jesus, né, se apresentava como um mestre e era tido como um mestre, ele não podia sentar com pessoas impuras, que só por ser mestre subentendia que ele era puro. E Jesus respeitava as leis e seguia. Só aquelas leis que não eram leis de Deus, que eram as leis mosaicas, essas leis ele transgredia. E por isso eles faziam de tudo até como conseguiram levar Jesus para a cruz. Aí ele vai guardar porcos. Isso para os judeus, isso era uma coisa impensada. Que um judeu jamais se aproxima de um porco, porque o porco no judaísmo ele é tido como animal impuro. Isso está nas leis mosaicas. Porque apesar de ter a unha fendida, que era um dos pré-requisitos para se comer o animal, era ter a unha fendida, apesar do porco ter a unha fendida, ele não ruminava, né? Sabe aquela coisa de vir com a comida que os animais, os gados ficam, né? As vacas, os bois ficam, leva a comida e volta, leva. Então o porco não fazia isso. E pelo fato também dele viver num ambiente sujo. Então Moisés, como ele também foi um grande sanitarista, ele tinha essa preocupação. E o porco era sujo. Hoje os porcos são limpinhos, tomar banho, usar cotonete, escovinha nos pés, tudo direitinho. Naquele tempo não era assim. Então os porcos viviam na lama mesmo. E você põe um porco no lugar limpo, onde ele vê uma terrinha, ele vai se enroscar ali para ficar sujinho de lama. É do porco isso. Então, aí eles, por causa disso tudo, eles passaram a tomar o porco como um animal imundo, e logo quem se aproximasse de um porco para cuidar ou para qualquer coisa, se tornava impuro. Aí você imagina Jesus contando uma parábola que um judeu, é claro que ele estava falando para o povo judeu, um judeu estava guardando porcos. E além do mais, ainda queria comer a comida dos porcos. Isso aí dá um nó. Sabendo por que eu imagino que Mateus não quis escrever? Não sei se isso tem nenhum fundo de verdade não, tá, gente? Isso é coisa da minha cabeça, o de Mateus não querer escrever. E ele fala, né? Quantos empregados da casa do meu pai têm pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus jornaleiros. Jornaleiros são pessoas que dão um dia de serviço, né? Aqui se chamaria de diarista. Trata-me como a um dos teus jornaleiros. Ele levantou-se e pôs a caminho. Estava ele ainda longe, quando seu pai o viu, correu ao seu encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou repetidas vezes. Olha como Jesus frisa. Beijou repetidas vezes.
Ele disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí ele não completa a frase, né? Trata a mim como a um dos teus jornaleiros, né? O pai não deixa ele completar. Aí o pai fala, né? Fala aos servos, trazei a túnica. Em alguns lugares vai ter a história, em outros lugares vai ter a principal túnica. Trazei a túnica e vestiu-o, ponha o anel no dedo, sandália nos pés, matai o novilho cevado e façamos a festa, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e encontrou-se, e começaram os festejos. Aqui ele falou uma outra coisa que Jesus fala, que é impensado. Acho que nem só daquela cultura, como também na nossa. Aquele senhor, né, o pai, quando ele vê o filho, ele vê ele de longe, tinha as vistas boas, não tinha catarata ainda. Ele vê o filho, ele corre ao encontro do filho. Gente, anciões não correm. Ninguém vê ancião correndo. Mas se você me ver correndo por aí, vai ser gente, está acabando o mundo. Você imagina se encontrar seu Geraldo correndo. Não. Anciões não correm. E nessa cultura, dessa época, era mais impensado ainda. Porque os patriarcas dessa sociedade totalmente patriarcal, eles tinham toda uma solenidade no andar. Tinha aquelas túnicas enormes. Se ele fosse correr, provavelmente ia tropeçar naquela quantidade de pano e ia cair. Então isso não existe. Isso não existia. E aí ele corre ao encontro do filho. Corre ao encontro do filho, mas isso também tem um simbolismo. Porque tem um escritor de nome Kenneth Bailey. Ele fez a sua dissertação de mestrado, que fala. Gente, eu nunca estudei, tem muita coisa que eu não sei nem o que eu estou falando. Acho que é isso, mas eu li na biografia dele lá. Ele era novinho ainda, 25, 30 anos, ele foi para o Oriente Médio, que ele quis compreender, ele é um presbiteriano lá dos Estados Unidos, e ele foi morar naquela região onde Jesus vivia. Então ele tem um livro interessantíssimo, ele tem vários, mas esse é muito interessante, que chama-se Parábolas de Lucas. Então, onde só tem as parábolas que só tem no livro de Lucas, né? São 11 ao todo. Aí ele fala isso, que ele chegava lá e contava, e tem um pastor também, o Rodrigo Silva, ele fala muito sobre isso, ele também fez um trabalho muito bonito lá no Oriente Médio. Aí ele chegava naquelas aldeias que tem um estilo de vida ainda muito parecido com daquela época e contava essa parábola. E dizia assim, isso é uma coisa que é possível acontecer? Ele dizia não, jamais. Um filho jamais vai pedir a herança do seu pai vivo. Isso não tem a menor condição de acontecer, isso não existe. Mas se acontecer, ele seria deserdado, poderia apanhar até ser linchado, dependendo do humor do pai. E se deixasse na mão da aldeia, ele ia sofrer muito, porque era um desrespeito muito grande para aquela figura, para a representatividade que o patriarca de uma família tinha. Então ele não podia fazer isso. Mas vamos supor que ele pediu e o pai pegou e deu. Não daria, isso não teria como, mas tudo bem, vamos imaginar que ele foi e o pai deu e depois ele voltou. Ele falou, isso aí é mais impensado ainda. Ele não teria como voltar. E aí eles falam que essas casas, né, que existiam, né, nesse patriarcado, elas eram, até chegar na casa grande, onde ficava aquele patriarca, tinha cercas.
Então, para chegar até ele, até a casa daquele patriarca, passava por vários servos, por vários... Então, por que Jesus fala que o pai corre? Para livrar o filho das mãos dos aldeões. Aí ele corre para chegar até o filho antes dos aldeões. Então, quando ele fala, pai, peguei contra o céu diante de ti, então já não sou digno de ser chamado teu filho. Não, ele perdeu essa dignidade. Na medida que ele perde a herança e sai, ele perde a dignidade. A condição de filho, a dignidade não. Ele perde a condição de filho. E aí, ele não só vai ao encontro, né, lança-se-lhe ao pescoço e beija repetidas vezes. Eu acho que eu tenho esse mais detalhado na frente, eu vou dar continuidade e depois eu volto nesse assunto, do que é a túnica, né, a sandália, o anel. O novilho cevado, matai o novilho cevado. Então essas pessoas, isso é uma tradição que eu acho que ainda hoje, pelo menos no meu tempo de roça, era assim. Então todo mundo que tinha como criar algum animal, tinha um para a época festiva. Ou para o Natal, ou para as festas juninas, que são festas muito... Lá onde eu morava, eram festas muito esperadas. Ou para o casamento de um filho. Então sempre tinha. E esse homem, ele tinha o novilho cevado. Ele tinha um e ele mata e começa os festejos. Nós vamos lá para poder a gente entender. Então, o filho mais velho, né? Nós estamos falando até agora só do filho mais novo, né? Vamos falar do filho mais velho. O filho mais velho estava no campo. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou o que havia. Ele explicou: voltou teu irmão, teu pai matou o novilho, porque o reencontrou com vida. Ele revoltou-se e não quis entrar, mas seu pai insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem transgredir nenhuma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Agora volta este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, mandaste matar um novilho gordo. E o pai lhe falou: filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu te pertence. Convinha que alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Todos vocês aqui já conheciam essa parábola? Todos têm conhecimento dela? Você tinha? Quando vocês leram, sem esse olhar que a doutrina espírita nos dá, o que vocês achavam desse irmão? Que ele estava certo ou que ele estava errado? Antes da gente conhecer a doutrina, que a doutrina, pois é, ele era meu cliente. Ele era um dos meus clientes, que eu tenho vários clientes na Bíblia, nunca estudei nada. Depois de adulto, eu fiz a quinta e a quarta dentro de 1 ano e meio. Pois é, mas eu tinha vários clientes. Quando eu passei a ter contato com a Bíblia, eu arrumei um monte de clientes voluntários, que eu sou uma pessoa muito boa, comecei a defender eles de graça. Esse era um deles. Marta, lá de irmã de Lázaro e Maria, os trabalhadores da primeira hora, as 5 virgens. Então eu tinha um monte de clientes, né, que eu defendia com a minha justiça, e ele era um deles. Eu dizia: mas coitado, ele estava trabalhando ali, o outro vai e gasta tudo, e chega, mata o novilho para ele. Eu tinha. Pois é, e eu sempre achei que ele tinha toda a razão. Aí a gente, voltando lá nas primeiras parábolas que Jesus fala antes dessa, o que eu falei que são os 2 filhos perdidos? Ele conta a primeira parábola da ovelha perdida.
A ovelha se perdeu dentro ou fora de casa? Fora, né? A ovelha se perdeu fora de casa. A ovelha sabia que estava perdida? Sabia. Sabia. Animal, eu já criei ovelha também. Quando ela se perde, elas percebem, elas sobem na coisinha e começa a balir, né? Fazendo aquele barulho. É tanto que se põe naqueles mais velhos, a um chocalhozinho que eles vão andando e levam os outros. Mas ela sabe quando está perdida. A ovelha sabe. A dracma, ela foi perdida onde? Dentro de casa. A dracma sabia que estava perdida? Não, não sabia. O primeiro filho, né, o filho mais moço, ele se perde onde? Fora de casa. Ele sabia que estava perdido? Sabia. Tanto sabia que se arrependeu e voltou. O filho mais velho, ele também está perdido. Mas está perdido onde? Dentro de casa. E ele sabe que está perdido? Não, ele não sabe. Está vendo por que as duas primeiras parábolas? E por que os dois filhos perdidos? Porque os dois estão perdidos, né? E aí ele fala, tinha se perdido e encontrou-se, porque ele mesmo se encontrou. Porque na hora que ele cai em si, ele mesmo se encontra. Então não foi ninguém que foi atrás dele. Tinha se perdido e encontrou-se. E aí a gente lembra que Jesus, quando ele começava a contar essas histórias, ele buscava, porque outra coisa que eu esqueci de falar bem no iniciozinho lá, Jesus falava para dois povos, pecador e publicano, um povo, fariseu e escribas, outro povo. Então, publicano e pecador estavam ali com Jesus na boa. Fariseus e escribas chegaram criticando Jesus. Então, ali eles se definiam em dois povos, publicano e pecador, fariseu e escribas. Aí Jesus conta as duas primeiras parábolas e depois conta essa para arrematar. Então, o filho mais moço, ele representa quem? Os publicanos e pecadores. O filho mais velho, fariseu e escribas. Olha a lógica. Olha a lógica que Jesus usava para nos deixar ensinamento tão valioso, né, como esse. Mas vamos agora passar para os pontos, né, que eu separei para a gente ver. Então, o homem que tinha o pai de dois filhos, né, sem sombra de dúvida, é Deus. Então, Jesus, nessa parábola, ele quis nos mostrar que a gente não consegue conceber, a gente não consegue atingir até onde vai o amor de Deus pelos seus filhos, por nós. Emmanuel tem uma passagem que ele fala assim: os aprendizes do Evangelho, lendo esta parábola, se apercebe sempre do filho pródigo, sem se perceber do outro. Não, as palavras não são essas, que eu não me lembro o texto, mas em tese é isso aí. Sem se aperceber com o outro filho perdido que está dentro de casa e com o amor do pai. Mas por que a gente não se percebe? Porque na nossa cultura, se eu chegar e falar assim, olha, meu vizinho, o filho dele pediu a herança e depois foi o pai tudo, e o cara voltou, o pai aceitou, foi, nossa, legal. Porque esses personagens aqui pra gente não tem o peso que tinha lá. Então, aquelas pessoas, aquele público que ouvia Jesus naquele momento, eles entendiam perfeitamente tudo que Jesus estava falando. Então, pra gente, a gente só vê aquele que saiu e gastou o dinheiro. Porque a figura do filho mais velho, que tinha que ser mediador, quando ele divide para os dois,
É uma coisa impensada naquela época, porque o primogênito, ele tinha direito a 1/3, né? Ou melhor, 2/3, né? 2/3. Não entendo também disso não, mas era uma parte maior do que a do segundo filho. Então, se tivesse 2 filhos, tinha que dividir em 3. Então, ficava com 2/3 para um e 1 para o outro. E ele divide esses bens. Esse filho mais velho tinha que ser o mediador, porque quando há conflito entre o pai e um dos filhos, que esse filho não seja o primogênito, ele é que é o mediador. E o primogênito é aquela pessoa que ele tem a obrigação, ele tem o dever, é lhe dado por direito assumir o lugar do pai. Qualquer coisa que aconteça, o primogênito é que vai assumir o lugar do pai. Outra situação, os filhos não se separavam, não saíam da casa do pai. O pai permanecia ali, os seus filhos casavam e vinham para ali. Porque era uma comunidade muito gregária, né? Você tinha, até por motivo de segurança, tinha que estar todo mundo junto. E daí surge também essa necessidade de se proteger, o fato de oferecer filha para casar com outro. Vamos supor, se eu sou vizinha do Max, eu tenho aqui o meu clã. Aí o Max tem o dele, ele é meu vizinho. Aí ele tem um filho. Eu vou logo oferecer minha filha para casar com ele. Aí eu faço uma aliança com o Max, que a gente já vai se fortalecer dos invasores. Então, daí que surge, né? Mas isso começa bem lá no iniciozinho, quando começa a organização, assim, das sociedades. Então, assim, toda essa fala de Jesus era impensada. Era impensável para aquele povo. Então, eles estavam, assim, muito estarrecidos, né, de tudo que eles estavam ouvindo. Então, o homem, né, pai de 2 filhos, sem sombra de dúvida, é Deus. O filho mais moço, naquele contexto ali, representava os pecadores e publicanos. Ou seja, o filho mais moço, e ele fez questão de dizer filho mais moço, depois filho mais velho. Tu podia falar de um dos filhos, né? Mas não, ele fez questão de colocar dessa forma. Quando se fala mais moço, já se diz inexperiente, imaturo, né? Meio maluquinho das ideias, com, né, alguns jovens são. Então, eles já colocam dessa forma. O que é que ele queria dizer? Que os publicanos e pecadores, eles não tinham ainda o conhecimento, eles não tinham ainda a experiência que os fariseus e os escribas tinham, não tinha todo o cabedal de conhecimento. Então ele viveu, né, passou a viver dissolutamente, gastar de forma irresponsável, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso. Acontece uma grande seca. Aqui, como Jesus não falava de pai, não falava de 2 filhos, não falava de porcos, de herança, não. Ele estava ali querendo retratar a situação daqueles 2 povos diante do amor de Deus, que dali ia se expandir, né, para todos nós e vai ficar por muito tempo ainda. Então acontece uma grande seca. A grande seca são quando a pessoa vive de forma dissoluta, né? Que depois a gente fala mais sobre isso um pouco mais na frente, se o tempo der. Isso é porque eu estou com a garganta ruim, né? O tempo está indo embora. Então, assim, a grande seca é quando a pessoa já começa a não se sentir bem com todo aquele desregramento, né, que ela está vivendo. O que não é difícil a gente encontrar pessoas nessa situação. Então, quando aquele desregramento já não nos satisfaz mais, aí vem uma escassez, vem uma grande seca, a fome. Fome de quê? Fome dos bens imateriais, né? Fome de luz, fome de me conectar com o mais alto. Então, essas coisas não me satisfazem mais. Isso é a grande seca. Guardar porcos, né? Então, ele guardava os porcos. O porco, como eu já falei, ele simboliza, né, lá para aquela cultura, a impureza.
era um animal imundo. Nesse contexto, o porco aqui simboliza instintos, os instintos mais inferiores, os instintos mais baixos, está simbolizado aqui nos porcos. E ele desejava fartar-se, né, das alfarrobas, né, e ninguém lhe dava. Então, ele não bastava ele estar com todos os seus instintos, apenas os seus instintos inferiores aflorados, ele ainda queria sobreviver se alimentando daquilo que também, daquele contexto, daquela comida de porcos, né? Que aqui, aí, para aquele contexto lá, era quando a pessoa chegava assim, era a degradação total de um ser, chegar num ponto desse. Ou seja, ele estaria assim, ó, despencando, né? Estaria chegando no fundo do poço. E o fundo do poço não é um lugar tão ruim assim, né? Você pode parar ali e pensar e tentar a subida, né? O pior é quando você está caindo, é quando você está descendo, aí é que é pior. E cair em si é o despertar. Então, aquele jovem que sai, que pega os seus bens, que gasta de forma irresponsável, e ele tem esse despertar de consciência. Então, na hora que a gente passa por tudo isso, a gente cai em si, né? Então, a gente tem esse despertar e a gente toma, né, ou não, a atitude de rever o que fizemos. Levantar-me-ei. Ele não só caiu em si, como ele diz, levantar-me-ei, eu vou. Porque muitas vezes a gente fica, nossa, eu errei, pequei, nossa, eu fiz, que coisa triste que eu fiz. Ah, eu não mereço ser feliz, eu não mereço, não, porque ninguém merece me ter por perto, e eu sou um ser desprezível. E a pessoa vai se encostando. Não, errei, vou ter com meu pai. Levantar-me-ei, levantou e foi. Então, aí ele, né, lá na parábola tá, eu não coloquei, mas ele começa, né, a imaginar. E direi ao meu pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno que me chame teu filho, trata a mim como um dos teus empregados. Mas aqui a gente pensa uma outra coisa, porque se o pai dos dois filhos é Deus, por que ele fala, pequei contra o céu diante de ti? Porque contra o céu aqui é contra, lá na cultura, contra a cultura daquele povo. Para nós aqui hoje é contra a nossa consciência. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Questão 621. Então, o que eu fizer de errado, eu vou deliberar fazer. Não porque eu não saiba que é errado. Que até uma criancinha de 2, 3 anos, muita coisa ela sabe, aquilo que está ao alcance dela, ela sabe que é certo e que é errado. Ela vai botar o dedinho na tomada, ela olha, vê se tem alguém, se não vai brigar com ela. Então ela sabe que aquilo não é o mais correto, não é a mesma coisa ela botar a mão numa cadeira. Então assim, pequei contra o céu diante de ti. Ou seja, se eu pequei contra as leis de Deus só na minha consciência, eu sei que estou diante de Deus, que nada se oculta dele. Então, ele pecou contra aquela cultura, contra aqueles costumes, diante do pai dele. Ele não respeitou a cultura e não respeitou o pai dele. E o pai pega e beija repetidas vezes. O beijo, naquela cultura, tem um simbolismo, um significado muito grande. Um beijo na face é sinal de reconciliação. Isso é comum entre os homens naquela região. Se tinha qualquer conflito, aí tinha o mediador. Na medida que aquilo fosse sanado, aquela desavença ali, o símbolo era o beijo no rosto. Hoje se pega na mão, no máximo um abraço, né? Mas naquele tempo era isso, era o símbolo. Existia 3 tipos de beijos. O beijo na mão, sinal de respeito. É tanto que as mulheres, né, dão a mãozinha para beijar.
beijo na mão, sinal de respeito, se beijava a mão das mulheres, daquelas damas, né, mademoiselle, né, aquela coisa toda. E o padre, né, se beijava a mão do sacerdote, respeito pelo sacerdote, respeito pelas mulheres, beijo na face e reconciliação. E beijo de... onde você põe alguém no patamar superior, se beija os pés. Era o que se fazia no despedisse. Mas aquela mulher se prostra diante de Deus e começa a beijar os seus pés. Se fazia isso com os reis. Então, aquele homem, quando ele corre para encontrar com o filho, ele não podia fazer isso. Porque, no caso, o filho estava se humilhando. Quando se humilha, se beija os pés. Se o filho estava se humilhando, o filho tinha que beijar os pés do pai. Ou, no máximo, a mãe, ou a mão por sinal de respeito. Mas, não, ele abraça e beija repetidas vezes no rosto. E por que isso? Estava dizendo, eu me reconciliei com meu filho. E repetidas vezes, para que todos vissem, para que não ficasse, não, eu não vi. Não, todos vissem. Aí ele manda matar o novilho, né? Que era para todo mundo saber que havia uma festa e que ali não existia mais um filho desertado, né? Aquele que desertou e voltou. Não, agora ele era um filho no seio da família, como sempre teve. E ele vai dizer, né, pequei contra o céu e contra ti, já não sou disso chamado seu filho, né? Estava bem mais embaixo, eu nem me lembrava. E ele não permite que ele fala. Ele não permite e ele fala, traz a túnica, o anel, as sandálias e matai o novilho. Então, a túnica, porque na medida que quando ele sai da casa, que ele perde a condição de filho, ele vai com uma roupa similar à dos trabalhadores, só que se vestia de forma diferente. O dono da casa, né, o patriarca e os seus agregados, né, seus filhos, vestiam de forma diferenciada do que os servos, os trabalhadores. Então, portanto, ele, na medida que ele pede a herança, que ele renega o pai, renega o irmão e vai embora, ele perde também a condição de usar essa túnica. O anel é o símbolo da família. As famílias tinham o seu brasão. Então, aonde ele foi, o anel significava pertencimento. Ele pertencia à família tal. Os livros da Ivone falam muito nessa coisa de brasão de família, né? A maioria dos livros dela fala muito, aqueles romances que ela tem, fala muito de brasão de família. Então, aqui, na medida que ele saiu, perdeu a condição de filho, ele também perdeu, não podia levar o anel. Que aonde ele chegou, ele era um forasteiro. A sandália também que diferenciava os donos, né, os senhores dos seus servos, né, dos seus escravos. Servos e escravos andavam descalços. Então, ali ele restitui aquele filho toda a condição que ele tinha antes. E o filho mais velho, tadinho, né? O filho mais velho aqui, ele representa os fariseus e escribas, né? E ele se revolta, se indigna com a volta do irmão. E ele chega para o pai e fala, quanto tempo te sirvo sem transgredir nenhuma das tuas leis? Nunca me deste um cabrito. Mas voltando este teu filho, essa parte eu acho muito engraçada. Mas voltando este teu filho, mataste um novilho cevado. E o pai vai dizer, filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu te pertence. Este teu irmão, ele vai dizer, é justo que alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e encontrou-se. Aí a gente vê por que o filho estava perdido dentro de casa. Porque, na verdade, ele nunca ocupou o papel de filho. Quando ele fala, quantos anos te sirvo?
O outro, quando cai em si, ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata a mim como um dos seus empregados. Ou seja, os dois filhos estavam perdidos. Porque quando ele fala, trata a mim, o outro fala, quanto tempo te sirvo? O servo era diferente dos empregados, que era o jornaleiro, que trabalhava o dia e recebia no final da tarde, que está lá em Deuteronômio. E tinha os empregados, os escravos. Então, eles eram diferenciados. Servos eram aqueles que eram escravos, mas que ganhavam a confiança dos donos da casa e vivia dentro de casa. Servo, era aqueles de confiança. Aí tinha os escravos que tinha a lida fora e tinha os empregados. Então, fala, trata a mim como um dos teus empregados, que eu vou receber dinheiro, vou ter onde ficar, os trabalhadores do meu pai são bem tratados. O outro fala, quanto tempo te sirvo? Ou seja, eu estou dentro da sua casa, mas eu te sirvo. Eu não estou aqui como filho, estou como servo. Então, ele não se via como servo, como filho. E ele fala, tudo que é meu te pertence. Né? O seu filho está reclamando por quê? Se você tem tudo. E você ainda queria um cabrito para se alegrar. Ou seja, na cabeça dele, nada daquilo que ele tinha se alegrar. Ele não se alegrava com o pai, nem com o irmão, ele se alegrava, queria se alegrar com os amigos. E muitos companheiros falam assim, mas aí a parábola termina aí e não diz se ele entrou, se o filho entrou ou não na festa. Que esse pai se humilha de novo na medida que ele vai tentar fazer o filho entrar na festa. Mas ele não tinha por que falar, por quê? Porque esse filho mais velho os fariseus que estavam ali na porta. Os escribas e fariseus que estavam ali. Os doutores da lei, né? Que estavam ali na frente de Jesus. Por que que ele não termina? Termina dessa forma. Pois este meu filho, este teu irmão, né? Isso que eu achei interessante, que ele fala, voltando este teu filho, e ele fala, era justo se alegrar, pois este teu irmão, ou seja, ele é meu filho, mas você também é, logo vocês são irmãos. Então, aqui trazendo para os nossos dias, né, para a atualidade, como eu falei, que aqui, contida nesta parábola, está as duas condições humanas. Ou nós estamos como filho mais moço, vivendo e gastando dissolutamente, sem nenhuma responsabilidade, e depois se arrependendo e voltando, ou nós estamos como um filho mais velho, nas nossas religiões, nas nossas igrejas, nas nossas casas de espíritas, e querendo ser eleitos de Deus. Mas eu estou aqui, eu te sirvo, eu vim na casa espírita toda semana, eu faço caridade, eu vou. Então, assim, a gente faz querendo algo em troca. É isso que os servos fazem, né? Eles fazem querendo alguma coisa em troca. O trabalhador também é dessa forma. Emmanuel tem uma outra passagem, que é uma passagem do Cristo também, onde ele fala que o servo é diferente do filho, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o filho sabe. O servo não fica para sempre na casa do pai, o filho fica. Então, o filho, quem está na condição de filho, ele se alegra. Então, quem esteve aqui na terra, o único ser que veio e viveu com a condição de filho, ele não saiu da condição de filho, foi Jesus. Fora ele, mais ninguém. Todos nós fazemos que queremos, ou entra numa forma desvaiada, fazendo o que o mais novo faz, só que o mais novo, ele se reconhece, ele percebe o quanto ele errou e ele vai se redimir, ele volta para tentar se melhorar. O mais velho não, ele acha que ele tem direito. E por que isso, né? Porque os judeus, eles se sentiam o povo eleito. Os judeus, eles achavam que eles eram o único povo que Deus iria salvar. É tanto que eles esperavam o Messias e continuam esperando, e vai continuar esperando, né? Porque eles não acreditam que Jesus foi o Messias. Então, essa que é aquela preocupação de Mateus não convenceu eles.
eles não acreditam que Jesus foi o Messias, mas eles queriam assim, que o Messias ia vir de espada em riste, né, com a cavalaria, com soldados. Era isso que eles esperavam para libertar o povo judeu do jugo do povo romano. Então eles aí cumpriam todos aqueles ritos, todas aquelas leis, porque ele se sentiu o povo escolhido. Então quem não fazia tudo aquilo era pecador, estava à margem. Olha como está tão bem representado aqui na figura do filho mais velho. E se a gente traz para os nossos dias, nós podemos muito bem nos encaixar aí também, de acharmos que nós temos privilégios, né? Tipo quando eu chegar lá em Alvorada Nova, porque eu vou para lá, já comprei a passagem e não me entregaram ainda não. Tá acima de nosso lá, ó. Quem fala isso é o Aniceto lá nos Mensageiros. Então, quando eu chego lá, que eu vejo aquela minha irmã que ficava lá na porta dos barzinhos, né, dos botecos da vida, com um cinto no lugar de uma saia, aí eu vou dizer, mas essa pessoa está aqui? Mas eu não acredito. Eu que trabalhei tanto, falei na FEJOG, falei num monte de lugar e agora eu estou aqui. Essa tua filha, ele vai me dizer, mas filha, tu sempre tinha tudo. Tu teve todos os esclarecimentos. Essa tua irmã, ela só queria ser feliz. Procurou os caminhos errados, mas ela acordou. Entendeu? Então é isso que a gente tem que trazer para nós, meus irmãos. O esforço de Jesus, que a gente imaginar a trajetória do Cristo aqui na Terra. O esforço dele, em primeiro plano e até mais, foi em exemplificar o amor. Em nos ensinar que só com o amor a gente consegue a libertação. E a segunda foi mostrar para aquele povo daquela época que Deus era muito diferente do Deus que eles achavam que conhecia pelas suas leis. Então, toda essa história era impensada para um pai aqui na terra. Mas para Deus não. Isso é o que Deus faz. Um pai aqui na matéria, com certeza não agiria dessa forma. O meu não faria isso. E muitos aqui, com certeza, não. Mas este é Deus. O amor de Deus é diferente do amor humano. Meus irmãos, vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos parar por aqui, porque se deixar eu falo até 10h30, até minha garganta melhorar. Quando melhorar, eu paro. Então, assim, mas eu agradeço demais a presença de vocês, a paciência, a atenção. Sinceramente, eu não imaginei que eu ia conseguir falar, mas consegui. Que bom. Mas alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Perguntar alguma coisa? Tá,